Olá, me chamo Maria do Desterro Fernandes de Araújo, sou aluna do curso de Licenciatura em Computação pela Universidade Federal do Piauí, no polo da cidade de Castelo do Piauí. Estou realizando o meu estágio na Unidade Escolar João Alves de Macedo Filho, na turma do primeiro ano A, turno manhã, supervisionada pela professora de língua portuguesa Maria do Desterro Vieira de Araújo. Agora, vou falar para vocês um pouco sobre o assunto que está sendo abordado na turma, que é semântica. Vamos lá. Semântica é o estudo do significado. Incide sobre a relação entre significantes, tais como palavras, frases, sinais e símbolos, e o que eles representam, a sua denotação. A semântica linguística estuda o significado usado por seres humanos para se expressar através da linguagem. A semântica linguística estuda o significado usado por seres humanos para se expressar através da linguagem. Outras formas de semântica incluem a semântica nas linguagens de programação, lógica formal e semiótica. Para entender o significado de uma palavra ou expressão, é preciso analisar a mesma dentro do contexto observado. A relação que essa palavra estabelece com outras palavras ou expressões. Definições importantes. Léxico. Conjunto de todas as palavras, expressões de um idioma. Vocabulário. Conjunto de palavras e expressões que cada falante seleciona do léxico para se comunicar. Sinonímia. O conceito de sinonímia é a divisão da semântica que estuda as palavras sinônimas ou aquelas que possuem significado ou sentido semelhante. Vejamos. O primeiro exemplo. A garota renunciou veemente ao pedido para que comesse. O segundo exemplo. A menina recusou energeticamente ao pedido para que comesse. A mocinha rejeitou impetuosamente ao pedido para que comesse. Vemos que os substantivos garota, menina, mocinha, eles têm o mesmo significado. Sentidos, todos correspondem e nos remete à figura de uma jovem. Assim também são os verbos renunciou, recusou e rejeitou, que nos transmite a ideia de repulsa, de não querer algo, e também os advérbios que nos falam da maneira que a ação foi cometida, veemente, energicamente e impetuosamente, ou seja, de modo intenso. Podemos concluir, a partir dessa análise, que a sinonímia é a relação das palavras que possuem sentido, significados comuns. O objeto possuidor da maior quantidade de sinonímias ou sinônimos que existe é, com certeza, o dicionário. A antonímia. Se, por um lado, a sinonímia é o estudo das palavras dos significados semelhantes, a antonímia é o contrário dessa definição. Vejamos. A garota renunciou veemente ao pedido para que comesse. Segundo exemplo. A senhora aceitou passivamente ao pedido para que comesse. Percebemos que a garota
tem significado oposto à senhora, assim como os verbos renunciou e aceitou, e os advérbios veemente e passivamente. Assim, quando opto por uma palavra, opto também pelo seu significado, que de alguma forma remete a outro sentido em oposição. Por exemplo, se alguém diz ela é bela, quer dizer o mesmo que ela não é feia. Ao estudo das palavras que indicam sentidos opostos, denominamos antonímia. Polissemia ou homonímia. Uma mesma palavra na língua pode assumir diferentes significados, o que dependerá do contexto que está inserida. Observe. A menina fez uma bola de sabão com um brinquedo. A mãe comprou uma bola de basquete para o filho. O rapaz disse que a sua barriga tem formato de bola. A professora falou para desenhar a... Constatamos que uma mesma palavra, bola, assumiu diferentes significados a partir de um contexto, situação de linguagem, diferente nas frases, respectivamente. O formato que a bolha de sabão fez, o objeto usado em jogos, o aspecto arredondado da barriga e ainda o sentido de círculo, circunferência na última oração. Polissemia. Poli significa muitos e semos significados. Então, a polissemia ela é o estudo, ou seja, a averiguação das significações que uma palavra assume em determinado contexto linguístico. Semântica, denotação e conotação. Conotação ou conotativo. A conotação é quando as palavras elas são aplicadas em um sentido figurado, além de depender do contexto em que estão inseridas. Já a denotação ou denotativo é o sentido real da palavra ou frase, exatamente o contrário da função conotativa. É o significado literal e original presente no dicionário. Vamos lá. Na frase, Eduardo partiu o coração de Marcela. Pode-se notar que essa frase ela tem um sentido conotativo. Já na frase, Marcelo partiu o pé da cadeira, a gente pode se notar-se que a frase ela tem um sentido denotativo. Semântica. Agora nós vamos falar sobre os hiperônimos e hipônimia. Hiperônimo são palavras que têm um sentido mais abrangente, ou seja, englobam um conjunto de palavras relacionadas a ela e que estão dentro do mesmo grupo semântico. Por exemplo, profissão é um hiperônimo, pois dentro desse grupo há várias outras palavras como médico, jornalista, cozinheiro, professor, entre outros. Inseto também é uma palavra hiperônimo de barata, mosquito, mosca e etc. Mamífero é o hiperônimo de um ser humano, baleia, vaca e etc. Já o hipônimo é o contrário do hiper, que é algo mais amplo. Já o hipo é mais restrito, isto é, está relacionado a elementos mais específicos dentro de um conjunto de hiperônimos. Por exemplo, escritor e jornalista são hiperônimos de profissão. Mosquito e mosca são hipônimos de inseto. Gato e cachorro são hipônimos de mamíferos. Paronímia. Bom, paronímia são palavras
parônimas, ou seja, são aquelas palavras que têm a escrita e a pronúncia semelhante, mas possuem diferentes significados. A relação parônima acontece quando duas ou mais expressões possuem significados distintos, mas são parecidas na sonoridade e ortografia. Vamos lá ver alguns exemplos. Absolver, perdoar, inocentar. E absorver, aspirar, sorver. Recrear, divertir. E recriar, criar novamente. Eminência é mesmo que elevado. Iminência, qualidade do que está iminente. Já a polissemia acontece quando uma mesma palavra ela pode ser interpretada em diversos significados, proporciona mais de uma leitura. Por exemplo, exemplos de palavras polissêmicas: cabo, pode ser cabo de vassoura, cabo de faca ou o policial militar. Banco, pode ser a instituição comercial financeira ou o local de sentar. Manga, pode ser a fruta ou pode ser a parte da roupa. Pé, pode ser o pé de moleque, que é o doce, e também a parte do corpo humano, ou pé de uma cadeira. Já a ambiguidade anda ao lado da polissemia, porém a ambiguidade não está atrelada a vários significados, mas sim a possíveis interpretações de uma frase, isto é, a ambiguidade está relacionada ao duplo sentido de uma sentença ou palavra, enquanto a polissemia caracteriza-se por vários significados de uma mesma coisa. Por exemplo, Daniela comeu um chocolate e sua irmã também. Daniela e a irmã dela comeram um doce, ou Daniela comeu doce e a irmã. Outro exemplo, o policial prendeu o suspeito em sua casa. Na casa de quem? Do suspeito ou do policial? A estudante falou para a professora que era soteropolitana. Quem era soteropolitana? A estudante ou a professora?